Fala, família do primeiro ano Intel, beleza? Professor Herbert aqui. Vamos falar sobre núcleo celular, beleza? A gente vai falar sobre a estrutura do núcleo, quais são as funções dele, e vamos falar um pouquinho dos cromossomos também e da organização do que a gente chama de cariótipo, tá? Então vamos lá. O núcleo, né, ele é uma estrutura que é exclusiva de células eucariontes, né, individualizado, como a gente conhece, por uma carioteca, é exclusivo de células eucariontes. Então ele vai estar presente em células de animais, vegetais, fungos e protista, beleza? Então vamos lá, olha só. Todo o DNA do indivíduo, né, vai ser armazenado dentro do núcleo e em algumas organelas específicas, como as mitocôndrias. Só que no caso das mitocôndrias e dos plastos, o tipo de DNA que está presente lá é um pouquinho diferente, porque é um DNA bem parecido, bem semelhante com o de células procariontes. Eu vou falar sobre a diferença entre eles daqui a pouquinho, tá? Então, se ele armazena o DNA, ele vai ser o responsável pelo controle do metabolismo da célula, porque tudo que a célula pode fazer depende das proteínas que ela tenha. E aí as proteínas, a produção das proteínas, depende das informações genéticas que são expressas. E as informações genéticas são armazenadas no DNA. Tranquilo? Então, quando o núcleo está em atividade, aquele DNA vai sendo interpretado e aí aquela célula vai ser capaz de produzir determinados tipos de proteínas a partir da ativação de alguns genes. Então, se você pegar, por exemplo, um neurônio, né, ele vai ter uma informação genética completa, mas ele não interpreta toda essa informação. Ele vai interpretar informações específicas que vai permitir que ele produza algumas proteínas, não todas as proteínas que seriam possíveis com aquele DNA todo, mas algumas proteínas, e aí com isso ele realiza algumas funções. E essas funções, esse conjunto de funções, vai ser diferente, por exemplo, do conjunto de funções realizadas por células musculares, né? Porque o DNA é o mesmo, mas as regiões do DNA que são interpretadas em células musculares são diferentes daquelas outras regiões, então ele vai produzir outras proteínas e, consequentemente, realizar outras funções. Beleza? Bom, aí no núcleo a gente encontra uma solução aquosa que é chamada de cariolinfa, tá? Então, basicamente, na cariolinfa a gente vai ter água, proteínas, né? Porque essa solução é gelatinosa, assim como todo o conteúdo intracelular, né? Água, proteínas e o DNA, tranquilo? E uma boa parte de moléculas de RNA, principalmente RNA ribossômico, que se concentram numa região chamada nucleolo, beleza? E todo esse núcleo, essa cariolinfa e o conteúdo dela, vai estar envolto, protegido por uma carioteca. Teca significa membrana, então carioteca significa literalmente membrana nuclear, beleza? Essa membrana nuclear, ela é uma membrana dupla também, né? Uma membrana dupla, uma bicamada, tá? E ela apresenta poros com maior tamanho para permitir a passagem de proteínas, né? Trocas de substâncias mais eficientes entre o núcleo e o citoplasma, beleza? Bom, aí olha só, dentro do núcleo então a gente vai encontrar o conjunto de moléculas de DNA associadas a proteínas. Isso a gente chama de cromatina, beleza? Essas proteínas que estão associadas ao DNA são chamadas de histonas. Então aí existe uma associação legal para a gente poder saber, porque isso já caiu em prova algumas vezes. O DNA, ele tem caráter ácido, ácido nucleico, né? Ácido desoxirribonucleico, beleza? Então essas proteínas que estão associadas ao DNA, essas histonas, elas têm que ter caráter básico, que é para ter afinidade de uma molécula pela outra. Tranquilo? Então isso já foi em algumas vezes já foi questão de prova falar sobre a característica, né, o caráter dessas proteínas, né, em relação ao DNA. Para ver a afinidade, o caráter deles tem que ser antagônico, beleza? Então tem que ter um ácido combinando com uma base, tá? Bom, aí então a cromatina é o conjunto das moléculas de DNA que a gente encontra lá no núcleo. Tranquilo? E no caso de células eucariontes, esse DNA vai estar associado a proteínas. Essas proteínas associadas ao DNA permitem que a gente tenha uma efetividade maior, uma eficiência maior na hora de interpretar as informações genéticas que ele contém, beleza? Na célula procarionte, a gente não encontra essas histonas. Então, toda a informação genética presente naquela molécula de DNA que ela tiver, que vai ser pura e circular, assim como é a mitocôndria, como é o DNA do plasto também, né? Toda ela vai ser expressa. Aqui, a célula pode, por atividade dessas histonas, por atividade de outras proteínas que existem ali dentro daquela solução que forma a cariolinfa, né, você ter atividade de determinadas partes do DNA.
como eu tinha falado antes, lá diferenciando, por exemplo, o neurônio de uma célula muscular. Beleza? Bom, então a informação do DNA numa célula eucarionte é sempre em quantidade absurdamente grande. Tranquilo? São células que apresentam uma complexidade, por exemplo, muito maior do que a de células procariontes. Então, para ter essa complexidade maior, ela precisa de mais informações, precisa armazenar mais informações. Só que aí, no caso, por exemplo, até especificamente de seres pluricelulares, cada tipo celular tem que interpretar o seu próprio conjunto de genes. Então, o que ele faz? Pô, eu vou manter determinadas partes do DNA expostas para que sejam expressas. Essas partes expostas, desespiralizadas, né, são chamadas de eucromatina. Beleza? Então, a eucromatina é o pedaço de DNA, é o trecho do cromossomo, no caso aqui do cromonema, a gente vai ver a diferença entre isso daqui a pouco, mas é o trecho do DNA que está exposto para ser interpretado. Beleza? Só que tem aquele tipo de informação que é demais, ela fala assim, pô, isso aqui eu não preciso, então eu manter esse troço espiralizado. Quando o DNA está espiralizado, está condensado, as enzimas não têm acesso à informação dali. Ele fica como se fosse um livro que está fechado, você não vou usar esse troço. Beleza? Então, tipo, o DNA vai estar lá formando essa cromatina com algumas partes disponíveis para serem expressas, outras indisponíveis. As que estão indisponíveis formam a heterocromatina. Beleza? Bom, então aqui, vamos passar agora a falar sobre cromossomos. Na verdade, o cromossomo, ele é o estado condensado da cromatina. Beleza? A gente costuma falar assim, cromossomo bacteriano, cromossomo de célula eucarionte, é como se fosse um nome genérico. Mas o cromossomo é um estado, tá? É um estado dessa estrutura formada pela associação de DNA com proteína. Porque de novo, a quantidade de informações no DNA de células eucariontes é muito grande, muito grande. E para o DNA ser interpretado, essa informação tem que estar disponível para ele. Ou seja, ele não pode estar espiralizado, ele tem que estar totalmente desespiralizado. Então imagina a seguinte situação, o cara tem, sei lá, uns 10 conjuntos assim de cabos, fios, né? E esses fios não estão enrolados, beleza? O cara pegou esses 10 rolos de cabo, desenrolou esse troço todo e espalhou dentro da sala. Espalhou tudo dentro da sala, beleza? Só que você sabe, né, que, por exemplo, durante o processo de divisão celular, a célula tem que dividir para as células que ela vai dar origem aquela informação, né? Por exemplo, ela vai passar por um período de intérfase em que a informação é duplicada, beleza? E aí depois, durante a mitose, essa informação que foi duplicada, ela vai ser distribuída para as duas células que ele originar. Então as duas células vão ganhar, cada uma delas, o mesmo conjunto de informações, beleza? Elas vão ser clones, tá? Só que o que acontece? Imagina que eu tivesse que transportar toda essa informação desespiralizada como ela está. Para eu duplicar o DNA, eu preciso que ele esteja disponível para duplicar. Entendeu? Então eu vou desespiralizando e vou duplicando durante a intérfase. Depois, durante a mitose, eu vou separar aquilo que foi duplicado. E para separar, sem que haja possibilidade, por exemplo, dessas moléculas se romperem, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada pedaço desse, cada cabo desse e enrolar. Entendeu? Ele vai enrolar esse troço, vai condensar isso ao máximo para poder pegar toda a informação e falar assim, pô, meu irmão, isso aqui é teu, esse aqui é teu, esse aqui é teu. Entendeu? Só que durante a intérfase, aquele DNA foi duplicado. Beleza? Durante a mitose, quando essa informação for distribuída, ela tem que ser distribuída sem possibilidade de haver erro, rompimento das moléculas e tal. Entendeu? Ou reduzindo ao máximo a possibilidade de haver. Por isso que ela tem que se condensar. E aí, quando ele se condensa, ele fica muito mais visível, muito mais fácil de ser corado. Entendeu? De novo, a gente vai usar corantes para poder observar a célula, e esses corantes que servem para a gente identificar as estruturas nucleares, eles têm caráter básico, né? Se aderem ao núcleo, porque o núcleo tem um caráter ácido bem forte. Então, o DNA vai ser corado, e quando ele estiver nesse estado aqui, ele é muito visível, por isso que é chamado de cromossomo, é muito colorido. Beleza? Cromossomo seria a estrutura colorida, você está conseguindo enxergar esse negócio direito. Beleza? Então, vamos lá.
Vamos voltar um pouquinho. O estado desespiralizado do cromossomo, tá? A gente chama de cromonema. Então, aqui no cromonema, a gente tem, quando ele tem uma molécula de DNA, uma fita, né? Uma molécula, ele vai aparecer um filamento. Tranquilo? Então, nesse filamento aqui do cromossomo, a gente vai ter uma molécula de DNA, uma fita dupla. Tranquilo? E aí, durante a intérfase, essa informação genética, toda a informação genética do cara vai ser duplicada. Então, eu passo a ter uma estrutura com duas moléculas de DNA, ou seja, dois cromonemas. Tranquilo? Quando o cromossomo se forma nitidamente por conta da espiralização, a gente passa a chamar cada braço desse de cromátide. Tranquilo? Então, o cromossomo, né, durante o processo, depois de que há a espiralização, ele apresenta duas cromátides. Quando houver, por exemplo, a mitose, eu passo a ter cromossomos com uma cromátide. Beleza? A gente vai ver mitose depois em outra aula. Tá? Então, vamos lá, de novo, só para poder fixar essa parte aqui, porque isso é um assunto bem importante, porque tipo, a galera confunde DNA com cromossomo. Beleza? O DNA é a molécula que está sendo armazenada no cromossomo. Aqui eu tenho um cromossomo com um DNA. Aqui eu tenho um cromossomo com duas moléculas de DNA. Tranquilo? Bom, vamos lá. Você está vendo ali que no cromossomo, e até eu botei aqui também, essas fitas elas ficam ligadas, né? Elas ficam grudadas umas nas outras por uma região de contrição, tá? Ou constrição. Essa região de constrição é uma constrição primária chamada de centrômero. Tá? Ele mantém as duas moléculas de DNA unidas até que haja o processo de divisão celular. Tá? Então, o centrômero mantém as duas moléculas juntas. Então, por isso é chamado de constrição primária. Existem moléculas de DNA que podem apresentar constrições secundárias. Então, por exemplo, o cara tem aqui, ó, uma outra, como se fosse um outro centrômero. Assim. Tá? Essa região aqui, ela não está grudando as duas fitas. Beleza? Mas ela é uma outra constrição. Aí, normalmente, essa região aqui, ela concentra genes para a produção de RNA ribossômico. Beleza? E aí ela é chamada de zona SAT. Tá? Então, nem todos os cromossomos têm isso, alguns têm, beleza? E quando ela estiver presente, ela vai ser uma zona de constrição secundária. Porque a constrição primária é o centrômero. Fechou? E aí, se liga. Todos os cromossomos, então, nem todos vão apresentar constrição secundária, mas todos vão apresentar constrição primária, todos vão apresentar o centrômero. E a gente classifica os cromossomos de acordo com a posição desse centrômero. Beleza? Quando o centrômero está posicionado mais ou menos no centro do cromossomo, a gente chama esse cromossomo de metacêntrico. Beleza? O centrômero lá no meiozinho dele. Tá? Quando ele está um pouquinho fora do meio, para cima ou para baixo, a gente chama de submetacêntrico. Tranquilo? Se ele estiver bem lá em cima, mas não na ponta, ele é chamado de acrocêntrico. Acro significa alto. Tá? Tipo acrofobia, o cara tem medo de altura. Então, acrocêntrico é quando o centrômero está lá em cima. E quando ele está na pontinha, ele é um cromossomo telocêntrico. Beleza? Isso aqui é importante porque o conjunto de cromossomos que é característico de determinada espécie é chamado de cariótipo. Beleza? Então, o nosso cariótipo, por exemplo, é constituído de 46 cromossomos. Tá? E nós somos seres diploides. Ou seja, nós temos dois conjuntos de cromossomos. Então, para melhorar um pouquinho mais essa situação, o nosso cariótipo é formado por 23 pares de cromossomos. Tranquilo? Num processo de fecundação, você vai ter a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Então, você vai ter 23 cromossomos que o espermatozoide doou e 23 cromossomos que o óvulo doou. Só que esses 23 cromossomos não são cromossomos quaisquer. Ele tem que doar um de cada tipo. Então, ele vai doar um cromossomo número 1,
um número 2, um número 3, um número 4. Da mesma forma, o óvulo também vai doar um número 1, um número 2. Então, quando a gente fala que tem 23 pares de cromossomos, quer dizer que você tem 2 cromossomos de cada tipo. E aí você pegar, por exemplo, um cromossomo número 1, ele tem sempre uma mesma cara. Entendeu? Então, por exemplo, o cromossomo número 1 é um cromossomo tipo metacêntrico. Tá? É o maior cromossomo que a gente tem. Então, toda vez que você pegar um cromossomo número 1, independente de qual ser humano você pegar, você vai pegar um cromossomo de mesmo tipo, um cromossomo de mesmo tamanho, um cromossomo com genes para as mesmas coisas. Não necessariamente os mesmos genes. Um exemplo. Se você tiver, por exemplo, no cromossomo número 1, na primeira posição ali um gene para a cor do cabelo. Tá? Qualquer cromossomo número 1 que você pegar, naquela mesma posição você vai ter um gene para a cor do cabelo. Não importa que seja, se esse gene tipo comandar a produção de melanina ou tipo para ele falar assim, ó, não produz melanina. Ou seja, não importa se vai ser um gene Azão ou um gene Azinho, ele está sempre naquela mesma posição ali. Entendeu? Então o conjunto de genes que tem no mesmo tipo de cromossomo podem não ser iguais. Beleza? Mas eles são genes para as mesmas coisas. Tá? Tá tranquilo? Então agora a gente vai passar a falar sobre o cariótipo um pouquinho mais. Tá? Então, galera, vamos agora falar um pouquinho sobre o cariótipo. Né? O cariótipo é o conjunto de cromossomos que é característico de determinada espécie. Beleza? Então, como eu tinha falado, o nosso cariótipo ele contém um conjunto de 23 pares de cromossomos. Né? E é importante a gente falar em pares de cromossomos porque a gente deixa evidente que a nossa espécie é uma espécie diploide. Tranquilo? Que a gente tem 2 conjuntos de cromossomos de cada tipo. Nem todas as espécies são diploides, né? Algumas são formadas por indivíduos haploides e outros diploides. Por exemplo, se você pegar abelhas, né? As fêmeas são diploides, mas os machos são haploides. Né? Existem diversas espécies de plantas, por exemplo, que a gente encontra seres que são poliploides, né? 4N, por exemplo. Então, nessa representação, um N ele acaba significando um conjunto de cromossomos. Então, quando você classifica o indivíduo haploide, o símbolozinho dele, N, representa que ele tem apenas um conjunto de cromossomos, um cromossomo de cada tipo. Beleza? Então, se você pegar o espermatozoide é uma célula haploide porque ele apresenta um conjunto de cromossomos. Um número 1, um número 2, um número 3, um número 4, até completar os 23 cromossomos que ele carrega. Tranquilo? Quando o ser vivo é diploide, ele é representado com 2N porque ele tem 2 conjuntos. E aí, esses conjuntos de cromossomos são formados por cromossomos homólogos. Então, o cromossomo número 1 que eu ganhei do meu pai é homólogo ao cromossomo número 1 que eu ganhei da minha mãe. Beleza? Assim como o cromossomo número 2 do meu pai e o número 2 da minha mãe também são homólogos, o 3 do meu pai e o 3 da minha mãe também são homólogos, tá? Eles não são idênticos, eles não são iguais. Eu falei para vocês assim, eles têm conjuntos de genes para as mesmas coisas, mas não necessariamente o mesmo conjunto de genes. Tranquilo? Então eu posso ter um gene para cor dos olhos, por exemplo, diferente, né, no cromossomo que meu pai doou e que a minha mãe doou. Mas esses genes vão estar na mesma posição, no mesmo cromossomo, no cromossomo de mesmo tipo. Tranquilo? Quando o cara tem 3 cromossomos de cada tipo, ele é um organismo triploide. Tá? Poliploide, quando ele tem 4 adiante. Beleza? Bom, então vamos lá, olha só. Nesse conjunto de cromossomos, a gente vai ter aqui alguns que são chamados de autossomos. Na verdade, é a grande maioria. Né? Desse conjunto de 23 pares de cromossomos que a gente tem, 22 pares são de autossomos. E aí a gente classifica pelo número. Então, par de cromossomos número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, até o 22. Tranquilo? Esses cromossomos autossômicos, eles não definem sexo do indivíduo. Tá? Todo mundo tem esses mesmos conjuntos de cromossomos. Beleza? Agora, os cromossomos sexuais são aqueles que vão ser responsáveis pela definição do sexo. Tá? Então, são os cromossomos X e Y. E aí, no caso, o sexo feminino, ele apresenta 2 cromossomos X. Tá? E o sexo masculino, um cromossomo X e um Y. Beleza? Bom, isso é importante para a gente poder ver algumas paradas, tipo... O cromossomo Y ele é muito menor do que o cromossomo X, bem menor. Então, a carga genética que o cromossomo X carrega é muito grande. Tá? Então, existe uma parada chamada sistema de compensação.
Nunca mais de um cromossomo X está ativo ao mesmo tempo numa célula. Beleza? Então, a célula vai ter 2 cromossomos X, por exemplo, no caso da mulher, né? Do sexo feminino, não precisa ser uma mulher, pode ser qualquer mamífero. Beleza? Então, no sexo feminino, você vai ter uma célula com 2 cromossomos X. Só que ele não interpreta os 2 cromossomos. Ele interpreta um e o outro ele mantém completamente condensado, espiralizado. Então, se você pegar, por exemplo, o núcleo de uma célula de um indivíduo do sexo feminino, só o núcleo, beleza? Ele vai apresentar lá um nucleolo, tá? Aqui, pá. E você vê um pontinho que corresponde a esse cromossomo X que está inativo. Ele é chamado de corpúsculo de Barr, com 2 R's. Assim, ó. Corpúsculo de Barr. Beleza? Como o homem só tem um cromossomo X, esse cromossomo X que ele tem vai estar ativo. Beleza? Então, células do sexo masculino, células de um indivíduo normal do sexo masculino, não tem corpúsculo de Barr. Beleza? E células de um indivíduo normal do sexo feminino vão apresentar um corpúsculo de Barr que corresponde ao cromossomo X que está inativo. E detalhe, esse cromossomo X que está inativo, ele é aleatório. Vou te dar um exemplo. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas todo gato de 3 cores é fêmea. Né? Naquele padrão de gato sem raça definida, o gato pode ter cor preta, amarela e ser malhado. Beleza? Então você vai ter a combinação desse preto e desse amarelo com branco ou não. Tranquilo? Então se ele tiver o gene para ser malhado, você vai juntar uma daquelas cores com o branco. Tá? Só que esse gene, para a produção do pigmento preto ou do amarelo, está no cromossomo X. Como o macho só tem um, ele só pode ser ou preto ou amarelo misturado com branco, no caso dele ser malhado. Agora, quando é uma fêmea, ela tem 2 cromossomos X. Então ela pode ter num cromossomo X o gene para o amarelo, no outro cromossomo X o gene para o preto. Então, isso aparece na forma de manchas. Determinado trecho da pele dela, que é formado, que tem células cujo cromossomo X que está ativo é o cromossomo para a cor amarela, você vai ter uma mancha amarela. E em outra que tem o cromossomo X, que tem o gene para o preto ativo, você vai ter uma mancha preta. Então, se é preto, amarelo e branco, só pode ser fêmea, porque só a fêmea pode ter o gene para o preto e para o amarelo ao mesmo tempo. Entendeu? Bom, aí assim, a estrutura do cromossomo, ela pode sofrer modificação, beleza? É claro que essas modificações, elas acabam sendo modificações que acontecem aleatoriamente, são erros, tá? São erros. E são erros normalmente quando a gente manipula o DNA. Manipula, no caso, não é de propósito, tá? É o DNA na hora de ser transportado, na hora de ser utilizado dentro da célula, tá? Eu estou aqui, eu não vou entrar na parte que fala explicitamente da sequência de genes no DNA, beleza? Aquelas mutações de substituição, deleção, não é disso que eu estou falando da estrutura do cromossomo, beleza? Então, assim, essa modificação aqui, ela pode acontecer na estrutura do cromossomo. Então, quando a gente muda a estrutura do cromossomo, a gente muda a cara dele, beleza? Então, a gente pode ter uma deleção, ou seja, você pega aquele cromossomo e arranca um pedaço dele. Então, por exemplo, se ele era um cromossomo assim, ó, sofreu uma deleção, ficou assim. Aí é claro que, quando essa célula se divide, né, uma vai receber esse pedaço aqui, a outra vai receber esse pedaço menor. Então, quando ele for duplicado, faltam genes naquele cromossomo. Entendeu? A translocação é quando ocorre a inserção de um gene, né, de um pedaço de um outro cromossomo naquele cromossomo que você está trabalhando. Então, por exemplo, ele passa a ser, era esse, aí ele passa a ser assim. Ó. Beleza? Ele ganhou um gene adicional. Isso é a translocação. Tranquilo? Vou fazer um negócio melhor aqui para vocês. Espera aí. Para não confundir depois. Sim, pá. Translocação. E aqui, deleção. Tá? Na duplicação, você tem um processo que é parecido com a translocação, só que a translocação é de um cromossomo para outro. Beleza? Por exemplo, você tirou um gene do cromossomo 12 e passou para o cromossomo 18. Tranquilo? Aleatoriamente, assim, eu estou botando o número do cromossomo aleatório.
Tá? Agora, a duplicação é quando você pega um gene daquele mesmo cromossomo e duplica aquele gene. Então, por exemplo, ó, tá aqui. Então, você pegou esse gene aqui e duplicou. Pá. Tá? E na inversão, você tem a inversão do sentido do gene. E isso é importante porque toda informação genética ela tem um sentido para ler. Sacou? E se você inverter, você acaba trocando as informações, o gene, e aí você pode produzir proteínas diferentes, entendeu? Acaba produzindo, tipo, 2, 3, 4 proteínas diferentes por conta de uma inversão. Tá? Agora, existem alterações que são numéricas. E aí, normalmente, essas alterações numéricas acontecem durante o processo de divisão celular, tá? Principalmente durante a meiose, que é quando você vai ter a formação de gametas, por exemplo, tá? Podendo ocorrer também durante a mitose, que aí você vai ter, tipo, no mesmo indivíduo, células com números de cromossomos distintos. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma poliploidia, é quando você tem um indivíduo que tem todo o conjunto de cromossomos a mais. Então você tem, por exemplo, uma espécie caracterizada por ser diploide, e aí por conta de uma poliploidia originou um indivíduo triploide ou um indivíduo tetraploide. Tá? Eu disse que era até comum a ocorrência em vegetais, de indivíduos que são poliploides. Beleza? Então, por exemplo, se você tiver uma planta 2N cruzando com uma planta 4N, né, essa planta 4N dá 2 conjuntos de cromossomos e a planta 2N dá 1 conjunto de cromossomos. E aí você vai formar uma planta 3N, que é triploide. E aí, o que acontece? Na hora de fazer meiose, dividir 3 ao meio não dá. Né? Porque aqui eu tenho que mandar conjuntos de cromossomos certinho para as células. E a meiose, ela é um processo aleatório, depois a gente vai ver melhor isso na aula de meiose, tá? Para você entender tudo que eu estou falando. Mas dividir 3 ao meio não tem como. Então, esses indivíduos que são triploides normalmente são estéreis. Aí você vê, por exemplo, a produção de frutos que não tem semente, tipo aquela melancia sem caroço, né? Uva sem caroço, laranja Bahia, beleza? São derivadas de indivíduos que têm triploidia. Tá? Agora, uma aneuploidia é quando você tem uma alteração no número de cromossomos sem ser no conjunto inteiro. Tá? Então aqui você pode ter uma trissomia, uma monossomia. Na trissomia, o maluco vai ter 3 cromossomos de um tipo. Por exemplo, síndrome de Down. Na síndrome de Down, o cara tem uma trissomia do cromossomo 21. Então, quer dizer, se você pegar o indivíduo da espécie, da nossa espécie, que apresente uma trissomia, ele vai ter um conjunto de 2 cromossomos, vai ter 2 conjuntos de cromossomos, que não vão totalizar 46 cromossomos, vão totalizar 47 cromossomos. Porque, nesse caso, ele tem um 21 a mais. Entendeu? Ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3 cromossomos 21. Sacou? Então, assim, essa trissomia, ela não precisa acontecer só em cromossomos autossômicos, beleza? Não existe só a síndrome de Down. Tem a síndrome de Edwards, por exemplo, que é a trissomia do cromossomo 18. Tem a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. Entendeu? Cada um com as suas próprias características, beleza? Mas você provoca alterações, principalmente na estrutura física do indivíduo, beleza? Existem trissomias também de genes sexuais. Por exemplo, se você pegar uma mulher que apresente 3 cromossomos X, ela tem uma trissomia do cromossomo X e é classificada como superfêmea, beleza? Mas também tem alterações que não envolvem literalmente o cara ter 3 cromossomos de um só tipo, né? Mas você vai alterar o número de cromossomos sexuais. Por exemplo, quando o indivíduo tem síndrome de Klinefelter, ele é um indivíduo XXY. Ou seja, é um indivíduo do sexo masculino com um cromossomo X a mais. Então, por isso que eu falei aquela hora assim, ó, um indivíduo do sexo masculino normal, ele não tem corpúsculo de Barr. Se o indivíduo é XXY, ele é um homem que apresenta corpúsculo de Barr porque ele tem um X a mais. Entendeu? Existem o caso da monossomia, que ao invés de ter 3 cromossomos de um tipo, ele vai ter um só. Então aí você vai ter, no caso, o indivíduo 2N
igual a 45. Normalmente, essa situação da monossomia, ela provoca a formação de indivíduos inviáveis. Mas tem uma exceção, que é a síndrome de Turner, beleza? Onde o indivíduo é X0, ou seja, é uma fêmea que só apresenta um cromossomo X, sacou? Então ela não tem todo aquela constituição genética completa do sexo feminino apresentando 2 cromossomos X, entendeu? E isso vai fazer com que ele produza hormônios sexuais femininos a menos. E aí o desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino não acontece, são indivíduos estéreis, têm baixa estatura, entendeu? A forma do corpo feminino não acontece por conta da produção em quantidade muito menor de hormônios sexuais, entendeu? Então existe esse sistema de compensação, né? Um X permanece inativo, mas a presença dele é importante para definir a quantidade de cromossomos sexuais que vai ser produzida. Assim como esse indivíduo que tem 2 cromossomos X aqui do sexo masculino produz mais hormônio sexual feminino do que o normal. Então ele tem o corpo feminilizado. Beleza? Bom, galera, é isso aí. A gente fica por aqui, depois a gente volta para poder falar sobre os tipos de divisão celular. Beleza? Valeu!